Olá, como vai? Eu estou muito bem, estou feliz por me encontrar com você mais uma vez. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua vida, sua família. Fique muito à vontade aqui com a gente no consultório de família. Você é sempre o nosso convidado muito especial. Acredite, nós fazemos cada programa pensando em você que nos escreveu, você que nos contou a sua história. Nós fazemos todos os programas para atender a alguma necessidade, para chegar perto do coração de alguém. E eu espero que o programa de hoje seja para ajudar você, para chegar pertinho de você, para trazer luz a alguma dificuldade, para trazer resposta a alguma dúvida, para te mostrar um caminho caso você esteja confuso, confusa, perdido, sem entender muito bem. E até para você que está aí, quem sabe um pouco mais displicente, ou nem está pensando em alguma coisa nova que possa acontecer para você. E quem sabe durante o programa você vai ser despertado ou despertada para tomar um novo caminho. É sempre tempo de recomeçarmos, é sempre tempo de fazermos novamente, é sempre tempo de dar uma olhada e ver o que a gente precisa organizar, pôr no seu devido lugar. Às vezes a nossa vida toma um rumo muito automático e as coisas vão acontecendo, todos os dias você levanta, vai para o trabalho, volta do trabalho e movimenta-se na mesma direção, da mesma maneira todos os dias. E o que acontece? Tudo que te vem de retorno vem da mesma maneira todos os dias. E mesmo aquelas coisas boas que nos acontecem, quem sabe se nós fizéssemos diferente, seriam melhores ainda. Mas o que importa é que você saiba de uma maneira ou de outra que a vida exige movimento. A vida é movimento. Então movimente-se na direção crescente, para frente, para o alto, tendo renovadas as suas forças, a sua esperança. Que Deus abençoe. E a proposta do consultório de família, mais uma vez hoje, é que você pense sobre a sua vida, seus relacionamentos. E hoje nós vamos falar muito especialmente para os homens, mas cabe às mulheres também acompanhar junto, para que um ajude o outro, para que nós cresçamos juntos. Então vamos lá, o tema geral do programa hoje é como ser um homem de verdade, segundo o coração de Deus, trazendo aquela expressão usada referente a Davi, mas eu quero falar sobre a vida prática, mais do que a vida espiritual, que eu creio que traz todo o sentido para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, mas no dia a dia, na prática, como ser um homem de verdade, para atender as necessidades da sua família, para colocar-se como homem perante a vida, com a força que essa palavra exige. Então fique aqui com a gente, participa, deixe o seu recado na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Meus convidados, 2 homens que eu considero homens segundo o coração de Deus também, como todos que eu trago aqui no meu programa, é claro, e tantos outros que eu nunca trouxe, mas também creio que temos muitos homens de referência. Um deles, Manassés Queiroz, bem-vindo, bom tê-lo aqui comigo novamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E esse tema é muito especial. Bem pertinente, né? Vou gostar. Que ótimo. Outro convidado muito querido meu e seu aí de casa também, doutor Edemar Lamarques, bem-vindo, tudo bom? Muito prazer, uma alegria, é sempre bom estar aqui. Estando em terras brasileiras... Tem que bater o ponto no novo tempo, com muito certeza. Bom. Falar sobre os homens e seus desafios, realmente, como diz o Manassés, vai trazer muita motivação para nós, especialmente. Por onde você começa a falar a respeito dos homens e este papel Olha, todo? eu começo a dizer o seguinte, no problema da relação homem e mulher, quem tem mais dificuldade para entender o outro é o homem. Que dó. É uma judiação. Judiação. Então a gente já dá uma tentativa de uma justificativa. Por que eles erram? Por quê? Porque eles não conseguem entender. Nem Jesus entende as mulheres. Brincadeira. Claro que é brincadeira. Brincadeira, mas eles têm essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade. E eu tenho uma frase que eu vou introduzir essa frase hoje pois aqui. Não. Você pode até usá-la. Ok. Deus não espera e não precisa que eu entenda a mulher, mas sim que eu a atenda. Lindo! Então, nós vamos resolver o problema dos homens hoje sem muita teoria de entendimento, mas sim de atendimento. E eu tenho certeza que o doutor Edemar Lamarques aprendeu isto com Jesus, porque Jesus, além de entender, ele atendia as mulheres, né, Manassés? O que você diz sobre esse tema de hoje, especialmente? Perfeitamente. Olha, ser homem segundo o coração de Deus é algo que você precisa aprender. Você tem que buscar. E a dica que o apóstolo Paulo nos dá, lá em Efésios 5, verso 1, é sede, pois, imitadores de Deus. Boa. Olha para Deus.
imite ao Senhor Deus. E você então vai assimilar dele todo o conhecimento necessário para você ter o caráter semelhante ao dele. E aí você não terá nenhuma dificuldade na vida. Apesar de que imitar Jesus, imitar a pessoa, o ser humano imitar o divino, pode parecer assim muito distante uma coisa da outra. Não é à toa que nós vemos, por exemplo, muitos homens cristãos, que vão à igreja, que leem a Bíblia, são cristãos neste formato de costumes religiosos, mas não têm na vida prática essa habilidade ou esse entendimento de como imitar Jesus, né? Então, como ser homem cristão, atendendo, quando nós estamos dizendo hoje a respeito de ser homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, como ser bom pai, como ser bom marido, né? Como ser bom cristão, como ser homem na sua estrutura que atenda às necessidades em que você se coloca como homem, pai, marido, esposo. Estamos também falando para os jovens, para os solteiros. Então, como é que nesse caminhar, nesse entendimento, sendo homem segundo o coração de Deus, da imitação de Deus, pleno, mas a gente vai caminhando ao longo do programa para entender um pouco mais, né, Edemar? Eu considero o seguinte, veja, a religião, ela às vezes atrapalha um pouco a realidade do ser humano. Porque uma pessoa convertida, ela põe na cabeça que ela não pode mais errar. Ela não erra mais, porque ela é nova em Cristo. E, na verdade, na igreja ou nas igrejas, o indivíduo até consegue um sucesso, porque os relacionamentos são fortuitos, são rápidos e casuais. O grande desafio é em casa. Então, quando ele não consegue, ele acaba descarregando sobre a esposa e os filhos esse papel de líder, ele acaba descarregando a sua frustração aqui, como se lá ele é que tivesse tido o sucesso e aqui são eles que impedem o sucesso. É o contrário. Lá são as pessoas que lhe favorecem o sucesso, porque eles não o conhecendo o aceitam como é, elogiam e destacam suas qualidades. E ele fica feliz e acredita. Quando ele chega em casa, as pessoas da casa mostram as suas falhas reais. Algumas são inventadas ou exageradas, mas a maioria delas são reais. E esse confronto de quem ele não gosta. Então ele prefere aquela ilusão mantida na igreja, na própria empresa. Por exemplo, lidei com 2 homens agora, recentemente, há uns 15 dias atrás, homens cristãos de sucesso no trabalho e no ambiente da igreja. Inclusive, um deles falava facilmente na igreja, conversava facilmente. E em casa, um túmulo. Não falava com a esposa, não falava com os filhos. E a queixa dela era que ela fala bastante. A mulher do marido gosta mais de falar, precisa falar, mesmo os que não são falantes. E ele não falava. E eu perguntei para ele, você fala na igreja? Ele falou, falo e gosto. Ele me ofendeu quando ele falou isso, porque ela estava ali junto na gente. Então, quando ele falou falo e gosto, ele já quis dizer, com ela eu não gosto. Eu falei, mas qual o problema dela então? Aí ele falou, é que no dia eu passo fazendo o que eu não gosto. Falar eu não gosto. Então, eu falo porque preciso, no meu trabalho o tempo todo. Já na igreja eu gosto do que falo, porque as pessoas correspondem, quer dizer, todas as pessoas com quem ele se relaciona na igreja estão com a busca da mesma coisa que ele quer dar. No trabalho, não. No trabalho tem que ouvir o cliente não quer, ele cansa. Quando ele chega em casa, não tem nada para dar para ela. Tem irritação e excesso de esforço. Então, ele não dá nada para ela. Então, a gente está falando de um homem estressado também, até com o seu trabalho, o seu dia a dia, que não é uma rotina que o agrada, né? Então, quando ele volta para casa, ele não responde positivamente. Minimamente seria assim. Na verdade, seriam 2 problemas. Primeiro, esse indivíduo não gostava do que fazia. Esse é um aspecto. Isso. E o outro é aquele que é calado, por natureza, e fala pouco, mas a sua profissão, a sua atividade profissional exige que ele fale. Então, ele vive o tempo do trabalho em esforço, não é natural. Exato. Então, quando ele chega em casa, para ele repousa não falar. Exatamente. Mas ele vai castigar exatamente a pessoa que passou o dia sem falar com quem quer que seja desse modo e quer ele para falar de maneira íntima. Tão interessante como em quem nós descarregamos o nosso pior é justamente quem está perto da gente dentro de casa, não é, Manassés? Nesse ambiente, então, é que fica difícil ser imitador de Jesus? É triste essa realidade, né? Mas quando você quer ser um imitador de Deus, a principal característica é o amor. Então você olha para sua esposa e procura saber quais são as suas necessidades. Necessidades afetivas, necessidades em várias áreas, em vários aspectos. E também os filhos. Então, quando você olha para Deus e vê como Ele é carinhoso, como Ele é cuidadoso, como Ele é zeloso, nós também devemos olhar do mesmo modo para a esposa, para os filhos. Quais são as necessidades deles, né?
O homem que se preocupa com isso e atende às necessidades da sua família, ele está preparado para vencer o mundo. Porque o homem que tem como meta ser um sucesso em casa, ele já é um homem realizado, mesmo que ele sofra alguns fracassos lá fora, não é? Muitos invertem esse papel. São um sucesso lá fora, mas em casa são fracasso. E no final o resultado é triste, porque perdem tudo. E isso é deprimente. É uma tragédia. Isso vai exigir uma dinâmica interna de percepção de uma realidade em que eu preciso agir sobre ela, porque não é algo automático. Nós não estamos dizendo de alguma coisa que funcione automaticamente no momento em que você decide ser imitador de Jesus, ser esse homem paciente em casa, apesar de o seu trabalho não ser o que mais lhe traz retorno, que te traz de volta para casa feliz. Como que é esse exercício? Podemos usar essa expressão, exercício de ser alguém melhor? Perfeitamente. Eu tenho dito o seguinte, quando você espera que as mudanças do seu caráter aconteçam naturalmente, eu já tenho o endereço do seu destino. É o fogo eterno. Não tem como. Veja, eu sou egoísta por natureza e vou esperar que aconteça naturalmente. Toca aqui, eu também sou. Então, não vai Ou seja, acontecer. quem não é, né? Então tá em nós. Não tem como. Então, Eu sou? Manassés, até você, Manassés. Na verdade, a mudança real que produz a transformação só vai acontecer por ações intencionais e aprendidas. Então, dependendo de quem eu aprendo e o esforço que eu coloco, vou mudar, senão não vou mudar. Então deixa eu fazer a seguinte pergunta. Para ser homem de verdade, é preciso ter modelos, assim, homem nesse sentido da palavra que atende às necessidades. Como eu falei desde o início, é preciso aprender a ser homem? Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Porque é o seguinte, na verdade, é interessante a conversa de homens sobre as mulheres e de mulheres sobre... Você já sabia a diferença? As mulheres falam mal do seu homem quando conversam com outra mulher. O homem jamais faz isso da mulher. Não, ele não fala. Normalmente ele fala das mulheres coletivamente. Tipo, mulher é mesmo assim. Mulher é desse jeito. Não esquenta a cabeça, meu. Todo mundo está passando por isso. Como se fosse assim, uma aprovação deles e elas uma encrenca na vida deles. Mas todos querem uma encrenca em casa. Claro, vive encrencado. E quando deixa uma encrenca, quer outra. Exatamente. Tem uns trocando uma encrenca por outra. É verdade. Eu tenho presenciado isso aí, infelizmente. Mas, na verdade, para você ser a pessoa diferente, segundo o coração de Deus, você tem que nascer de novo, que foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele falou, necessário você nascer de novo. Nicodemos fez uma pergunta para Jesus que responde a sua pergunta. Nicodemos disse, pode porventura um homem velho voltar para o ventre da sua mãe que o gerou e nascer de novo? Normalmente a gente não dá muita atenção para essa pergunta de Nicodemos, porque na verdade nós devíamos pensar o seguinte, suponhamos que pudesse. Ele voltou para o ventre da mãe. O que nasce? Homem de novo. Jesus disse que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, se nascesse de novo, desse jeito, o que vinha? Um outro pecador novamente. Agora, nascer do Espírito, aí confundem-se os batizados. Porque ele pensou, eu já nasci do Espírito. Eu aceitei a Jesus como Salvador, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou uma nova criatura. Enquanto você mantiver o que te levou a essa condição, você é. Parou de manter, deixou de ser. Tanto que Jesus disse, permanecei em mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então realmente sereis meus discípulos. Então, o que aconteceu com o batismo? Ele marca um início, ele não determina uma mudança. Ele marca um início. Então eu vou ter que voltar todo dia. Quando é que eu descubro que preciso de Jesus? Na experiência de Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho. Muita gente fica especulando que era o olho dele. Tem nada a ver, Darlete. Era o temperamento. Eu creio. O homem era um homem forte, maravilhoso, mas ele era muito violento, ele machucava com as palavras. Depois que se converteu, porque antes ele machucava com chicote, mas ele prendia, batia. E aí ele disse para Deus tirar, ele falou, não vou tirar. Por que ele não quer que tire? Então, quando você, homem, se depara com o seu problema frente exatamente à pessoa que deve apoiá-lo mais, ajudá-lo mais, é ela que te provoca, a esposa ou os filhos, é a hora de se lembrar de Paulo. Quando ele brigou e insistiu com Deus, Deus falou, não me fale mais nisso. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você vir, ela está me provocando, imagine-se numa posição em que você precisa, não ela. Preciso mais de Jesus. Busque Jesus. Então, eu vou ter que enfrentar essa encrenca sempre? Ora, se te levar a Jesus, vai ser uma bênção. E alguns homens têm experimentado isso. Ele, em vez de olhar para a esposa e a provocação, ele olha para si sua necessidade.
muda totalmente a situação. É ele que se vê em necessidade, porque ele não está se controlando. Então ele precisa de um poder de fora. É uma bênção, porque você vai lembrar sempre que precisa de Jesus. Ser desafiado faz crescer, né? E os relacionamentos nos desafiam o tempo inteiro. Com certeza. Manassés. Nós precisamos aprender realmente, porque naturalmente nós somos algo muito pior do que a gente imagina. O apóstolo Paulo aqui, 2 Timóteo 3, a partir do verso 3, aliás, 2, diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, e a lista continua. É a nossa realidade. Agora, o problema é continuarmos aqui, estagnados, parados. Aceita essa lista, se vê nela e fica assim. Nós temos que nos encontrar no caminho do crescimento, do desenvolvimento. Nós não podemos nos cansar do crescimento. Como é esse crescimento? Como se dá, Manassés? Qual é a parte do homem? Qual é a nossa parte? Como que se dá esse exercício? Olha só como é possível, porque o próprio apóstolo Paulo já apresenta aqui um grupo de homens que tem um perfil desenvolvido, aperfeiçoado. Aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 2, diz assim, olha, apresenta homens aqui que são irrepreensíveis, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, né? Não se mete em contendas, não é avarento, governa bem a sua própria casa, criando os filhos na disciplina, com todo respeito. Olha só. Maravilha. Que quadro diferente é esse? O que aconteceu aqui? Entrou alguém nesta mente, neste coração, que realizou a transformação. Alguém que derramou a sua graça, Cristo Jesus. E a graça de Cristo Jesus, além de perdoar a todos nós, nos propõe uma reforma de vida, uma transformação. A graça nunca nos deixa do mesmo jeito. Perfeito, maravilha. Esse é o consultório de família. Hoje nós estamos falando sobre como ser um homem segundo a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus, o padrão de excelência. E nós estamos entendendo que essa conversa inclui a todos, os mais novos, os mais velhos, os casados, os solteiros, inclui a nós, mulheres também, e inclui a todo aquele que quer experimentar algo melhor e sair da mediocridade dos relacionamentos, da mediocridade do estilo de vida e ser mais, porque Deus quer mais pra gente. Esse é o seu programa Consultório de Família, esse é o nosso cantinho de falarmos sobre a família, as coisas boas, as relações, os sentimentos e as emoções, e ter a sua participação com a gente é sempre muito gostoso, e você pode fazer isso na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, que aparece aí no seu vídeo. Não sei se você já parou para prestar atenção como a gente faz questão da sua participação. A Novo Tempo, ela inteira é feita para chegar perto de você. É uma TV próxima, é uma TV família, é uma programação que quer você perto. Então a gente chama sempre você para estar aqui com a gente na nossa conversa. Por isso nós estamos nas redes sociais, por isso nós disponibilizamos todas as maneiras para você entrar em contato com a gente. Você pode, inclusive, pedir cursos bíblicos. Você que não tem conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus e confia que nós fazemos um trabalho sério e que pode, de fato, confiar na gente, faça isso. Entre em contato com a gente, pede um curso bíblico. Aqui no Consultório de Família, eu indico sempre o consultório, a Bíblia Família Feliz. Mas temos muitos outros cursos que falam também sobre outros temas. Esse fala de relacionamento em família. Mas temos sobre Daniel, as profecias de Daniel, logo vem o Apocalipse. Nós temos sobre doutrina, sobre o contexto bíblico em todas as áreas da vida. Fique muito à vontade de pedir um curso bíblico aqui na sua Novo Tempo. Hoje a nossa conversa é com os meus convidados queridos, que você também já conhece aqui do meu programa, doutor Edemala Marques, e também voltando hoje conosco, Manassés Queiroz, que é conselheiro bíblico, trabalha aqui na Novo Tempo, é pregador, palestrante. Os dois homens que vêm aqui nos ajudar a entender um pouco mais. Agora é sua vez de falar um pouco, dar continuidade ao que Manassés estava dizendo a respeito desse exercício. Existe um desafio que nós às vezes não estamos tão
conscientes, né? Toda vez que a Bíblia dá uma ordem, é porque sem a nossa iniciativa voluntária, ela não vai acontecer. Quando Deus manda algo, é porque não está na nossa natureza fazer. Então ele disse, mulheres, sede submissas aos seus maridos. Toda vez que fiz perguntas ao longo desses quase 300 seminários realizados ultimamente, com gente de todas as idades e diferentes locais e nações, não há diferença na reação das mulheres, elas não gostam desse texto, sede submissas. Me toca aqui de novo, eu não tenho problema nenhum com ele. Muito bem, então. Adoro que meu marido me mande, desde que ele me ame. O desde que Tá não foi vendo? legal, né, amor? Mas o mesmo texto diz, maridos, amai vossas mulheres. Então, quando eu descrevo a submissão que Deus planejou, que é dada para a mulher e não para o homem, ele não deu ordens para o homem sujeitar a mulher. Ele disse, mulher, seja submissa. Se ela não aceitar esta ordem, ela não tem nenhum problema com o marido dela. Ela tem um problema com Deus, não com ele. Mas ele assume o lugar de Deus, de um modo geral, e cobra dela a ação nesse texto. Errou. Já começou errando porque ele usou uma autoridade que não é dele. Qual é a dele? Ame. Você está amando? Então eu começo a descrever o homem para estas mulheres que responderam no seminário, que não gostam desta frase, eu começo a descrever o homem que Deus planejou. O homem segundo o seu coração. Um homem que chega em casa, primeiro pensa nela. Procura onde ela está. Tenha ele filhos pequenos ou cachorro, ele deixa todo mundo do lado e vai lá onde ela está. De verdade. Chega, querida, onde é que você está? Vai achá-la. Beija, fala como é que está o seu dia, aí começa a dar carinho para filho e para cachorro. Depois do banho, seja lá o que for a rotina dele, ele volta e se oferece para ajudá-la, para preparar a própria janta. Aí ele ajuda, seja colocando uns talheres na mesa ou alguma coisa assim, ou até cuidando de um filhinho que está lá perturbando a esposa e mãe, ele segura, fala, deixa que eu cuido dele, brinca com eles, ela arruma, chama, todo mundo come, depois ele ajuda a tirar a mesa, se oferece para dividir as tarefas antes de dormir, eu cuido da louça, você cuida dos bebês, quer cuidar das crianças, você cuida, sabe essa oferta maravilhosa. Quando eles forem para dormir, forem para a cama, estão indo juntos, no mesmo nível, na mesma condição. Se sentaram para assistir notícia ou para ver um programa de entretenimento, foi junto, foi tipo assim, eu não vou me recrear se você não for comigo. As mulheres, eu sempre digo para os homens, não aceite a primeira proposta delas, que ela não é a que ela tem em mente. Alguns pensavam, está mentindo? Não, não é que está mentindo, ela está testando. Isso está no DNA dela. Jesus que fez isso, não é um descuido, é dele. Ele fala assim, querida, quer que eu te ajude? Ela fala assim, não, amor, vai descansar. O anta pega e vai descansar. Não é para descansar, não é para ele. Tem que virar para ele e falar assim, eu quero saber o que eu posso te ajudar. Não, mas você está cansado. Se eu estou cansado, você também está. Essa mulher se derrete. Que acabou. fofo. Acabou. Ela não quer mais pensar em nada. Ela quer fazer todas as tarefas da casa. Então, quando eu estou descrevendo esse homem, não terminei ainda, elas conversam em todos os auditórios. Falam, esse homem não existe. Eu falei, existe. Então, quando esse homem... Existe, ele super humilde, existe, sou eu. Não chega nesse ponto ainda. Porque a Yara tá junto. Ai, e não a tem Yara como. me entrega. A Yara me entrega, ela mostra quanto esforço eu faço. Você sabe que eu já ouvi telespectadores me escrevem, me encontram por aí, eles falam assim, é tão bonitinho quando o doutor Edemar Lamarck está falando, ele fala assim, porque a Yara, eu nunca vi a Yara, mas eu conheço a Yara só de nome, de ouvir falar. É verdade. Outra vez agora, estávamos nesse último encontro em Campos, né? Ela levantava, eu falando, ela levantava, e eu dizia, a Yara está vindo. E quando ela vinha, ela entregava o ouro, me colocava ali na prática. Como A Yara é ótima. Então, a prova é a seguinte, quem está vencendo, como bem disse o Manassés, não é porque ele teve uma estrela na testa, mas é porque ele está fazendo por onde. Ele está buscando aprender e está se esforçando para executar. E alguns dizem assim, eu não me esforço porque a mulher que eu tenho, ela não me motiva, não me incentiva. Ela faz com que eu entenda que não vale a pena. Muita gente entra por esse caminho. Só que, na verdade, se esse indivíduo parar e conseguir avaliar quais são as reais necessidades dela e começar a fazer um esforço concentrado nesse sentido, ele consegue mudar o quadro. Qual seria a motivação dele também? Não é ela a motivação. Exatamente. Mas aquele que disse, viva não mais eu, ele está pensando em Jesus. Perfeitamente. Fantástico. Porque o texto que disse aqui para as mulheres serem submissas, está dizendo aqui também no verso 25,
Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, Essa é a uma- ponto essa é a de motivação. entregar a sua vida por ela. Quantos homens estão dispostos a entregar a sua vida pela sua esposa? E o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro também diz algo assim muito forte. Quando ele diz assim, as mulheres devem ser submissas. Sara foi submissa, chamava inclusive Abraão de Senhor, né? Nos costumes daquela situação era assim. E aí na sequência ele diz assim, os maridos também, ainda, enquanto, né, no mesmo contexto, ele vai descrevendo a maneira como o homem deve lidar com a mulher. Está lá em 1 Pedro. E 3 aí, verso 7. 3 verso A do 7. homem é Aí verso diz, 7. e aí quando a frase final é que fecha a questão, diz assim, que o marido que não cuida da mulher, Deus nem ouve as suas orações. É verdade. Eu acho pouco, porque tem que cuidar da mulherzinha para depois ficar pedindo ao Senhor algum favor, né, querido? Vamos finalizando o nosso primeiro bloco, a gente já volta conversando com Manassés Queiroz. Tá tudo certo, Manassés? Certinho. A gente volta daqui a pouquinho ainda nessa pegada Ok. de dar uma orientação aí para os homens, de vocês nos ajudarem aqui nessa conversa boa. Nós vamos... Quanto Vamos tempo falar um ainda, Daisy? pouquinho. Tem 2 minutinhos, Vamos então ver tá. quem dos dois comete mais erros na relação. Eu tenho uma estatística, vou partilhar depois dos comerciais. Quem dos dois, homens e mulheres, no relacionamento matrimonial, quem pisa mais? Mas essa na estatística dá para confiar mesmo, assim? Não, ela é experimental. Nosso intervalo bem rapidinho, já vamos voltar aqui com você. Até já. Obrigada a você que está chegando agora, ficando aqui com a gente no consultório de família. Bom demais ter a sua companhia. Perdeu algum programa nosso? Ficam todos disponíveis no nosso site, novotempo.com/consultório. E ali todos os vídeos ficam disponíveis para você assistir, compartilhar. Sabe aquele seu amigo, sua amiga que está passando por alguma dificuldade em família? Faz o seguinte, pega um link do programa, manda para ele, manda para ela, disponibiliza, faz com que esse material chegue a mais pessoas, é livre, é gratuito, você compartilha e abençoa a vida de alguém. São tantas as pessoas que contam pra gente de como o que aprende aqui tem sido de benefício para recomeçar, para refazer, sabe? Que gente que aprendeu a perdoar, gente que aprendeu a se relacionar, gente que aprendeu a ser melhor, que deixou de cobrar do outro para ser antes de o outro ser. Então a gente vai aprendendo juntos na boa conversa, no aprendizado. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, o Consultório de Família é um programa de aconselhamento. Nós estamos aqui hoje com 12 conselheiros e assim nós vamos fazendo com que alguma coisa aconteça no ambiente da tua casa, da tua vida, antes de tudo no teu coração e que você seja feliz, tá certo? Que Deus abençoe você. Fique aqui com a gente no consultório. Hoje estamos falando sobre como ser um homem segundo a vontade de Deus para sua família, para você mesmo, para os seus filhos, para a sociedade, para ser um homem de bem. E a conversa com Manassés Queiroz e o doutor Edemar Lamarques. Manassés Queiroz ou Edemar Lamarques disse que tem uma estatística que vai falar a respeito de relacionamento. Então, analisando os problemas da relação no trabalho cotidiano de acompanhamento de casais, quem mais erra na relação são os homens, comete mais erros. Só que a maioria deles, os homens, não sabem que estão cometendo. Eles acham que estão certos. Eles não acham que estão errados. Oh, que inocência. Uma judiação, que não é? judiação. Que judiação alguém chegar para ele e dizer que ele está errado. Verdade, verdade. É que quem está dizendo para ele tem carta marcada, que é a esposa. É a interessada, né? É verdade. É a beneficiária. Mas, na verdade, elas erram menos. A mulher é mais focalizada no assunto da relação. Nesse momento tem uma mulherada ali, tá vendo, marido? Pois é, mas elas quando cometem os erros, elas sabem o que estão fazendo. Ih, tá bom. Elas fazem para machucar. Não, vamos continuando a conversa adiante. Depois que o esclarecimento é dado, é comum o homem dizer, nossa, mas é simples assim? Fala, é simples assim. Não, eu vou me esforçar, eu posso fazer. Desde que não seja a mulher quem diga. Não, desde que ele entenda o porquê. Não é tanto o que tem que fazer, mas por que tem que fazer. Por exemplo, se você entender, Darleide, que uma ação sua para com o seu marido, o Jota, um homem, não vai funcionar, seja por mim ou por uma mulher, não importa. Mas se ela provar para você, pelo conhecimento que tem, que aquilo não funciona, só se a pessoa for muito cabeçuda ou teimosa, senão você vai dizer, é assim? Agora eu entendi por que ele não me ouve quando eu falo, não me faz quando eu peço. Você passa a entender. Então o homem, quando escuta isso, ele fala,
Nossa, é simples assim, é simples assim. Geralmente os maiores problemas são resolvidos de maneira simples. Ellen White diz, é difícil ensinar coisas simples ao povo. Entendeu? Não querem coisa simples, querem coisa complicada. Então, aí ele sai para fazer. As mulheres dizem sempre assim, não sei não. Não sei quanto tempo isso vai durar. Acho que isso é porque você falou para ele. Eles então vêm e dizem, eu não estou me sentindo um pouco esquisito. É por quê? Eu estou me sentindo forçado, não é assim que eu ajo. Lógico que não, você não sabia. Vai ter que ser com esforço. Parece forçado? Parece, no começo parece. Um homem que chega em casa, nunca falou nada para a esposa, agora começa a falar. Fala primeiro com ela, pergunta em que pode ajudar. Quando ela diz para ele, vai descansar, ele fala, não vou enquanto você não for comigo. Essa declaração é incluída num valor de benefício. Eu vou descansar, ela quis que eu descansasse. Eu também quero que ela descanse. E não se sentir como aquele que tem uma serva. Ela não é serva, mas ela deu uma iniciação para ele de bondade e interesse, que é mais ou menos do instinto da maternidade. Não é que elas são melhorzinhas, não é? Jesus deu esse donzinho para elas aí, que ajuda bastante. Tanto que ele disse assim, pode uma mulher esquecer do seu filho, ainda que se esquecesse, eu não me esqueceria de si. Porque ele se comparou com a mulher, é um negócio, é um privilégio de vocês. Mas é por causa do dom da maternidade. Não, o que eu percebo é que na sua fala é assim, tem um bate e assopra muito constante, muito legal. né? Tô ligada. Manassés. Tem alguns homens que desenvolvem algum esquema assim, de domínio que é complicado e não tem nada a ver com isso aqui que a Bíblia fala. Então, alguns fazem assim, quando eles escutam da esposa alguma coisa que eles sabem que aquilo vai ser comprometedor, eles ficam nervosos, ficam irados e xingam e fazem e querem impor medo. Aí a mulher, muitas, né, se calam, saem e tal, aí ele ficou nervoso, ele ficou nervoso. Aí ele mantém aquele né, estado de nervosismo assim, porque na realidade é uma técnica, é um esquema que ele armou de defesa, não é? Para poder se escapar daquilo. Para meter medo no esquema e ele sair ileso. E sempre a coisa caminhar de acordo com a conveniência dele. Um outro esquema é o seguinte, ele chega em casa e eu sou o provedor, eu que pago tudo, eu coloco comida em casa, está todo mundo dependendo de mim, então vocês têm que me atender, me assistir. Não me encham a paciência, estou cansado. Ele se sente o herói, se sente o poderoso, ele chega abafando e ele exerce um domínio terrível. E a esposa fica, é melhor tê-lo aqui, porque se não fosse ele eu teria dificuldade financeira e tal. E alguns homens chegam a abusos terríveis, inclusive o abuso de ter uma amante, até sob conhecimento da esposa, e ela tem que ficar quietinha, não é? E no final, sabe o que ele faz? Ele diz, eu estou fazendo isso por causa de você, porque você não me assiste, a culpa é sua. A mulher que é culpada ainda no final. Este domínio, ele é sórdido, ele é abusivo, ele é terrível, e eu tenho, nos meus aconselhamentos, encontrado muitos homens com esta característica, este perfil. E tem um terceiro, que é aquele que silencia. A forma desse massacrar a esposa e até os próprios filhos é ele não dizer palavras. Ele se isola, silencia, congela e ele sacrifica a todos por não dizer nada. É um isolamento proposital. É lógico que esse indivíduo já tem a tendência a ser calado, mas é uma forma também dele fugir à responsabilidade de trocar ideias. E isso tem sido complicado. Eu gostaria que a gente caminhasse para uma direção de soluções. Vamos lá. O que a gente poderia ajudar esses homens? Por exemplo, quando Jesus recomenda que o marido deve amar a esposa, como Jesus amou a igreja, e ele se negou, a gente tem que pensar em Jesus saindo do céu. Na condição natural dele, Jesus não precisava vir à terra. Não precisando vir à terra, ele não precisava deixar de ser Deus no exercício do seu poder de divindade e ser homem, se tornando servo e escravo. Ele não precisava. Fez tudo o que não precisava porque amou. Então, quando nós fizermos, os homens, quando nós fizermos algo às mulheres, para as mulheres, devemos fazê-lo não porque seja necessário, mas porque nós queremos fazer. Quando a vontade é exercida, começa o amor. Só existe amor onde existe a vontade. Amor não é espontâneo, o amor não é natural, só é natural em Deus. O ser humano, para poder amar, ele tem que querer amar. Só é necessário amar quando o outro não faz o que você gosta. Jesus, quando disse,
se vocês amam quem gosta de vocês ou gostam de quem gosta, não fizeram nada de especial. Os pagãos também fazem. É uma troca. Não existe amor. Onde há troca, não precisa amor. Toda vez que alguém agrada você, você não precisa amar, porque você já gosta. Quando você gosta, não precisa amar. O gostoso é quando você ama e gosta. Porque daí, quando não fizer o que você prefere, o que você quer, você continua dedicando-se para essa pessoa, que é um ato do amor. Quando o outro te desagrada, é que se precisa amar. Então, nós vamos pensar bem assim. O homem é diferente da mulher. Ele só vai provar amor para ela quando ele fizer o que não seria natural para ele fazer. E quando ela não merecer o que ele faz. Todo indivíduo que me procura e quer troca, eu não dou aconselhamento. Ele quer a garantia de que eu vou dizer alguma coisa para ele fazer, tudo bem, mas tem que dizer para o meu cônjuge também. Por quê? Se vai depender disso para fazer? Então... Ele falou, lógico. Ele dizia assim, mas consigo, né? Lógico. Com qual indivíduo que faz tudo para o outro sem receber nada? Eu falei, Jesus. Ele diz que manda o seu sol e chuva sobre bons e maus. A maioria do que recebe chuva e sol é mau. Não faz nada, não dá nenhum troco para ele. E ele não vai executá-los porque ele está com raiva. Mas ele vai satisfazer a vontade deles. Então, se você fizer tudo pelo outro, ele não fizer nada, e você deve fazer aquilo, você já está ganhando por fazer. O que o outro vai fazer com isso? Isso é um problema dele, não o seu. E você não retira quando ele não quer. Você não retira quando ele não corresponde. Porque, na verdade, você deu. Se deu, é dele. O que ele faz? O que ele quiser. A grande virtude do amor é a renúncia. Exatamente. Aí está a beleza, não é? E Filipenses 2, verso 5 diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é amor. Ana, você pode colaborar com essa fala do Dr. Edemar a respeito do amor e da vontade? Como que é isso? Ok, nós precisamos compreender que o amor ele não pode estar estruturado em sentimentos. Sentimentos são vulneráveis. Hoje eu tenho um sentimento, amanhã tenho outro. E quantos entram em contato com a gente dizendo, eu descobri uma coisa, não amo mais a minha esposa. Uhum. Que história é essa? Não é? Amor, ele se apoia em princípios. O amor é um princípio. Não é? Não é algo negociável. Não é algo que você desiste. Não é algo que você deixa para lá dia. É algo que você tem como princípio. Princípio não se mexe. Né? Princípio, ele é eterno. Com isso, dá para entender que alguém que diga não amo mais, com boa vontade, pode voltar a amar? Com certeza. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele é a fonte do amor. Por quê? Porque Ele que transforma a minha vontade, Ele transforma meu coração e me retorna, faz com que eu retorne ao princípio, ok? Então, eu preciso buscar, porque em mim mesmo eu não tenho. Eu sou um poço de egoísmo. Eu só estou preocupado comigo mesmo, com os meus sentimentos, com o meu conforto, a minha conveniência, o meu prazer carnal. Naturalmente, esta é a minha realidade de ser humano. Mas quando eu me volto para Deus e digo, Senhor Deus, por favor, coloque amor, derrame o amor de Deus no meu coração. Romanos 5,5, né? É o Espírito Santo que derrama no nosso coração o amor. E aí sim, nós começaremos a experimentar a prática de um princípio pela capacidade de Deus em nós. E o sentimento, ele vai aflorando e vai acompanhando. Perfeito. Veja, essa realidade apresentada pelo Manassés é muito importante, porque do ponto de vista humano, o amor é um princípio, realmente, princípios não se alteram. Mas você pode abdicar de um princípio, tê-lo ou não tê-lo. Infelizmente, nós podemos fazer isso e faremos essa escolha enquanto não formos transformados. Eu tanto posso fazer a escolha de amá-lo, como posso fazer a escolha de não amá-lo. É disso que resulta salvação ou perdição. É disso que resulta santificação ou, cada vez mais, a perda do caráter semelhante ao de Deus. Então, a opção, a vontade de amar ou não amar, sempre está disponível. E o que eu mais encontro é gente que parou de amar mesmo. Ele fala, parei de amar minha esposa. Eu falei, eu acredito. Eles se assustam quando eu acredito. Eles esperariam que eu insistisse dizendo,
Não, eu digo, eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Porque a primeira coisa que nós paramos de fazer quando nós não mais nos dedicamos ao outro é de amar. Mas só que como eu gostava muito dela, fomos namorados na adolescência, ou sei lá, existe uma atração nela, essa atração chama-se gostar. Isso é natural, isso é desejo. Esse é um primeiro impulso que vem da emoção. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Ele não sustenta isso aí. Por que não sustenta? Porque o gostar, ele é condicionado à satisfação. Está satisfeito? Continua gostando. Não satisfeito? Paro de gostar. O amor não. O amor transpõe a insatisfação. Porque está olhando a ação que ele tem que fazer, não ao que o outro vai oferecer. Jesus amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não tirou quando a pessoa não quis, ele manteve. Mas alguns não querem. Mas ele não retira. Então, quando eu retiro da minha esposa, dos meus filhos, o que eu devo fazer com esforço para amá-los, nesse momento eu estou negando o amor. Estou tirando deles o meu amor. E o meu eu posso tirar, porque o meu é imperfeito. E esse é um perigo. Deus só ama quem merece? Não, ama todos. Incondicionalmente. Então, o que vocês dizem para aquela pessoa que diz assim, eu já tentei amar, eu já tentei, mas quando me toca, quando se aproxima, ou quando está em casa, mas eu não consigo, eu já tentei. O que é esse tentar e o que é esse não consigo? Não, esse não consigo, ela está falando do gostar, ela não está falando do amar. Agora, o que acontece nessa reação? Essa seria um processo mais demorado. Ela está falando de sentimentos, então. De sentimentos, é a reação dela. Ela tem no íntimo dela uma rejeição, não está ligada ao toque físico, sim, mas está ligada à pessoa dele. Uhum. Então, quando ele toca nela, ela rejeita a pessoa dele. E o toque é a representação. Ela é simbólica, mas ela está falando de sentimentos. Ela não está falando de amor. O amor supera isso, porque eu passo a olhar para a pessoa de modo diferente. Por exemplo, eu estabeleço para um casal. Se um dos dois começar a amar, eu não preciso do outro. Não que vou dispensar, mas eu digo assim, para alterar o processo. Uhum. E aí eu digo, não importa qual dos dois, qualquer um dos dois pode começar. Então, quando um dos dois escolhe e começa a amar de verdade, esforçar-se para aceitar o outro e fazê-lo agradado, essa pessoa não está preocupada com a resposta dele, e sim com o que ele vai fazer. Ele vai fazendo e o outro não dá a mínima. Alguns não se... Eu já cheguei a 6 sessões que o indivíduo, o outro, não se alterou. Eu perguntei para o que estava fazendo. E você? Ele falou, olha, eu já não me preocupo mais com o que o outro esteja querendo ou não. Porque eu estou me sentindo tão bem por fazer algo que o que eu faço é o que me interessa agora. Eu estou vencendo a mim mesmo e eu não tinha ideia. Você me ajudou a perceber o quanto é gostoso a gente vencer a nós mesmos. Então, esse indivíduo está amando. O outro não está nem aí. E depois de um tempo, essa pessoa não resistindo mais ao amor. Sabe porque ninguém resiste ao amor. Sabe o texto? O amor de Cristo nos constrange, aí começa a reagir. Aham. Então, não há necessidade realmente. O amor é um investimento de retorno garantido. Aonde? Dentro de você. Felizmente, quando você ama, você não precisa do outro. Felizmente. Quando você precisa do outro, não é amor. É business. É negotiation. Eu estou negociando, eu estou dando algo e recebendo algo. É lindo a gente entender que Deus, ele só tem um caminho. Ele só se serve de uma via, o amor. Ah, então não foi pelo amor, agora vai ser pela dor. É o que disse. Eu não gosto dessa frase. E não é verdadeira. Ela não é bíblica? Não. Se não foi pelo amor, agora vai ser pela dor. Que história é essa? Eu não entendo isso, não. Não é assim que ele acha. Deus, ele só tem um caminho, o amor. Se o amor não resolver, nada mais resolverá. Perfeito. E no casamento é a mesma coisa. O indivíduo cuja esposa ou cujo marido não está correspondendo ao seu amor, no tapa, ele vai conseguir bem menos. Muito menos. Bem menos. Então, eu acho que nós deveríamos analisar aqui uma coisa prática, que funciona. O ato de amar nosso é imperfeito. Vejam, nós confundimos muito o desejo, que é um impulso natural. O impulso natural vem das nossas inclinações. As nossas inclinações são, por si mesmas, todas pecaminosas. Portanto, estão cobertas de egoísmo. Então, tudo que for natural, não acredite sempre. Agora, o que for natural, gerado por uma vontade, ela tem o peso daquilo que se aprendeu. Então, um indivíduo escutou a música e vai fazer o que a música diz, esse indivíduo está seguindo o padrão que ele aprendeu com vontade e praticando. Mas a mesma coisa, alguém escutou de Deus, escutou a sua palavra, aprendeu no aconselhamento o que é correto, quer fazer. Esse processo da vontade é que é amar.
Paulo, no capítulo 13, depois de falar tudo que o amor é, e eu tenho feito essa consulta para algumas pessoas, alguns casais, é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, que é jactar-se como melhor, não se ensoberbece, não se ira facilmente. Eu gosto dessa frase, não, que dá para dar uma iradinha de vez em quando, mas não facilmente. Eu achei legal isso aqui, porque né, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irai-vos, mas não pequeis. Né? Irai-vos, não pequeis, exato. Mas olha, essa lista toda, quando você olha, qualquer pessoa se apavora. Não tem exceção. Fala, você faz isso? Não, não faço tudo isso aí. Ah, você faz algumas. Mas aqui diz que tem que fazer tudo. Aí o verso 10 é a esperança. O verso 10 diz assim, quando porém vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será eliminado. Então o meu amor é imperfeito. Na primeira carta de João, no capítulo 4, ele diz que quando nós amamos ao outro, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus precisa de perfeição? Não. Ele em mim é aperfeiçoado, porque eu não tenho o amor perfeito. Mas o meu amor de ontem para Manassés, hoje, com o esforço e a graça de Jesus, ele é melhor do que ontem. Ele foi se aperfeiçoando. E ele me provocou mais hoje. E eu tive mais paciência hoje. É sinal que em mim, esse amor, o de Deus, não o meu, foi aperfeiçoado. Essa perseverança é a própria manifestação de Deus em mim. Eu tenho que precisar disso. Uhum. Se eu não precisar disso, então eu não preciso de Salvador. Uhum. E só lembrando que o amor é regido por uma lei. A lei do amor. Os 10 mandamentos, sim. Êxodo 20. Uhum. Jesus apresentou de um jeito muito especial, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como? A si mesmo. A si mesmo. Tem gente que não ama a Deus acima de todas as coisas porque ama um marido, não é? Ou a esposa, acima de todas as coisas, e não se ama nada, não se valoriza de forma alguma. Então ela não ama de fato. E não ama de fato. Porque sem Deus ninguém ama. Por quê? Está fora do contexto, da estrutura da lei do amor. Perfeitíssimo. Então, olha, faltando alguns minutinhos só para o final do programa. Como é que se dá, para ser bem prático, como é o exercício prático de alguém que queira amar, que sirva para homem e para mulher? Nós estamos falando ao longo do programa a respeito das características masculinas, como elas devam ser melhor aproveitadas e possam ser homens de excelência. E aí nós caímos para falar da questão do amar, do prover. Em algum momento o Manassés falou de alguns tipos de homens, como por exemplo abusivos, grosseiros. E nós sabemos que, de fato, eles existem. São homens ausentes, homens distantes, homens frios, homens calculistas, homens que fazem trocas, homens que desrespeitam a esposa. Há mulheres, inclusive, que somatizam doenças porque não recebem amor, não recebem afeto desse marido, enfim. E você sabe que quando nós falamos para a figura masculina, logo nós vamos falar a respeito das mulheres também e o fazemos sempre atendendo às necessidades de cada uma. Mas, Manassés, para a gente entender bem de tudo que vocês disseram aqui de modo belíssimo, que palavras são suas, vindas da palavra de Deus, que é muito mais segura do que as nossas, para que um homem entenda qual é o papel dele? Eu vou usar um texto aqui maravilhoso que Paulo escreveu a Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. Ele escreveu para o pessoal que está adormecido, não é? Em relação a esta busca diária, constante, que deveria ser ininterrupta pelo amor. Né? Ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque quem não ama está morto. Está morto, está doente, morto, está falido. E Cristo te iluminará. Cristo derramará esta fonte de amor que é luz, que é brilho, porque quem ama brilha, quem ama está vivo. Portanto, vede prudentemente como andais, presta atenção, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a boa vontade do Senhor. Procurai compreender a vontade do Senhor Deus, que é amor. Não é? E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este amor que deve ser derramado, né, mediante a nossa busca diária, cada dia. Busca diária
busca diária, ou seja, o exercício da vontade de querer saber qual é a vontade de Deus para mim. Tem gente que quer que a gente dê receitas, né? Como é que faz? Como é que faz? E a palavra diz assim, que Jesus disse assim, lá em João, que o Espírito Santo viria e quando ele viesse, ele nos conduziria a toda a verdade. Então, a questão que não quer calar e que não pode se calar é, você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Ele vai te revelar. Ele vai, mas olha o texto que Manassés trouxe. Levanta, desperta, deseja, queira saber. Quando Corra você atrás. quer, vai atrás. Então toma a palavra de Deus, sabe? Vai na instrução da palavra de Deus e aí você vai ser um homem segundo a vontade de Deus. Doutor Edemar. Então, o meu desejo não é nesta direção, o meu natural. Então, eu vou querer coisas para receber. Contrárias. Agora, a vontade é a iniciação da decisão. É onde faz a diferença entre nós e os animais. Porque instinto eles também têm. Mas eles não têm vontade moral. Eu tenho vontade moral. Eu não quero mais desagradar a minha esposa porque eu desagrado a Deus. Homens que são fiéis na igreja, que a igreja aplaude, que estão sendo destacados, estão desonrando a Deus pelo testemunho que dão em casa. E eu trabalho com eles, eu sei as realidades. Alguns, inclusive, querem se defender do mal que praticam para filhos de esposas. Então, a palavra de Deus ensina que se você não consegue liderar espiritualmente a sua casa, na casa de Deus é tudo mentira. Porque lá é fácil, você coloca um gel no cabelo, se tiver cabelo, né? No meu caso, eu capricho, mas não está dando. Você coloca um gel no cabelo, uma roupinha bonitinha, todas as pessoas se aplaudem. Mas em casa você está como é. E aquilo revela o seu caráter verdadeiro. Então, eu acho que nós devemos fazer o seguinte, vamos olhar em casa. Está grande o desafio? Faça como Paulo. Jesus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Admita, eu não posso por mim mesmo. Busque o Senhor, Ele te ajuda. Primeiro na comunhão que foi colocado pelo Manassés. Mas eu gostaria de destacar no capítulo 11 de Paulo aos Coríntios, ele diz assim no verso 11, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. No verso 12 diz, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Em outras palavras, Deus não erra. Ele colocou ser diferente perto de mim para eu aprender. Eu não amaria se não fosse a necessidade de atender à expectativa da mulher, como pessoa. Quando eu amo a minha esposa, na verdade, eu adquiro um benefício muito grande, a semelhança com Deus. Eu não teria sem isso. Então, vamos para casa, não torçam para que elas troquem, mas troquem para que elas sejam suas torcedoras. Não torçam para que elas troquem. Mudem para que elas sejam suas torcedoras. Lá vem ele, quem? O herói da nossa casa, promovendo diante dos filhos, promovendo a sua chegada e valorizando quem você é. Porque você vai dizer, com certeza, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Sabe que me deu vontade de terminar o programa com uma oração pelos homens? Vamos fazer. E vamos fazê-lo assim. Manassés, você inicia, pastor Edemar, você conclui uma oração pelos homens ali de casa. Temos um minuto para isso. Pastor Manassés. Muito obrigado, Senhor Deus, pela missão que o Senhor concedeu aos homens. Amém. É um desafio, é um sacerdócio, é um ministério. Coloque Espírito Santo, Amém. as suas mãos lindas de poder Amém. e de unção sobre a mente e o coração deste homem que está assistindo agora. Amém. Por favor, renove este chamado especial sobre Amém. a sua vida. Amém. Encharque-o de amor Amém. e de graça perante ti, no nome de Jesus. Amém. Continua conosco, Senhor, nesta busca de um ideal que não temos em nós mesmos, mas que encontramos em Jesus. Ajuda-nos a manter a mente voltada para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que nesse modelo maravilhoso possamos honrar essa posição que Ele nos deu, de sermos para a mulher que nos deste, para a esposa se é casado, para a mãe se é filho, para a irmã se é irmão. Que nós possamos ser para elas o que Cristo tem sido para a mulher igreja, amando sem esperar nada, mas da sua dádiva, a transformação dela é o grande benefício. Dá-nos a bênção de experimentar esta paz e esta vitória sobre nós mesmos, porque fazendo isso, com certeza, o seu nome será glorificado. Amém. Em Cristo Jesus agradecemos.
Amém. Amém. Muito obrigada, queridos. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus repouse sobre você. Que você experimente a glória de Deus na sua vida, sendo um homem segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. E que a bênção de Deus se espalhe em toda a sua casa, por seu intermédio. Seja você dentro de casa, boca de Deus, conduto do céu, onde você estiver. Até a semana que vem.